Oi, gente, bom dia, paz do Senhor para todos, amém? Nessa manhã, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no capítulo 5 da apostila de vocês, que a gente vai falar um pouquinho a respeito de interpretar as figuras de linguagem, da importância disso, dos erros que são cometidos, tá? Antes eu quero orar com vocês, quero pedir desculpas porque a minha voz ela não tá lá essas coisas hoje, porque eu tô muito resfriada, muito. Tô bem congestionada, então vocês vão perceber isso. Então vamos orar para começar? Pai amado e querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade, pela liberdade, Senhor, de podermos conhecer um pouco mais de Ti. Senhor, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, estratégia, inteligência, Senhor, para aprender, ó Deus. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração e a nossa mente para aprender, para receber mais de Ti. Senhor, que esse ensino, esse estudo venha entrar em nós, nos despertando, Senhor, para aquilo que nós precisamos aprender para colocar em prática em algum momento, Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor enche o seu povo com força, com ânimo, coragem, disposição. Não permita que eles sejam vencidos pelo cansaço, Senhor. Que o Senhor visite cada um nessa manhã, cada família do Instituto, Senhor, cada casal, cada vida, Senhor. Senhor, seja com o teu povo, Jesus, seja com a tua igreja. Toma nas suas mãos os líderes, os nossos governantes, Senhor, os nossos professores, as nossas crianças, ó Deus. Senhor, como precisamos do teu cuidado, do teu agir em nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Tu és aquele que nos guarda e que nos sustenta. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Então, queridos, tá muito quente. A gente vai começar falando um pouquinho a respeito de como interpretar as figuras de linguagem. Eu já comentei com vocês em algumas situações, em algumas ocasiões, que um dos maiores problemas que nós temos, das maiores dificuldades que nós temos para ler e interpretar textos bíblicos é porque nós temos o costume de ler e interpretar a Bíblia de forma literal. Porém, também tem aquelas pessoas que abusam das figuras de linguagem, interpretam de forma errada, e aí a gente vai ver os riscos que tudo isso pode trazer pra gente, tá bom? Vamos lá. A gente afirma até aqui que na interpretação das Escrituras, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras no seu sentido comum e usual. Mas que isso não significa que a gente vai ao encontro da interpretação literal do texto bíblico, porque isso é um erro. Por quê? Porque a Bíblia ela é cheia de figuras de linguagem, ela usa muitas coisas que para dar um duplo sentido, que tem um sentido figurado. E aí a gente tem que ter muita atenção o que é literal e o que não é, o que é figurado, tá? E a gente vai tentar, é preciso ter um pouco de bom senso para poder fazer essa avaliação. Vamos lá. Isso por uma razão muito simples. A gente não pode negar que a Bíblia está cheia de linguagem figurada. E dependendo do livro, então, é aí que tem uma explosão de linguagem figurada mesmo. Como é o caso de Apocalipse, por exemplo. Está cheio de linguagem figurada. Então a gente precisa ter muita atenção a isso. Definir quando as expressões devem ser interpretadas de forma literal ou de forma figurada é uma tarefa do intérprete no seu esforço de construir uma boa interpretação do texto, tá? Estar atento àquilo que está lendo para discernir se é uma linguagem figurada ou é uma linguagem literal. Como é que você vai apresentar isso para quem está ouvindo? A própria Bíblia, ela vai nos apresentar exemplos que podem ilustrar o perigo da gente confundir a linguagem figurada das Escrituras com a linguagem literal.
Vamos lá para esses exemplos. Um deles é quando a mulher samaritana se encontra com Jesus no poço e Jesus começa a falar para ela de uma água que ele tem para oferecer para ela, lá no Evangelho de João. E essa mulher, no primeiro momento que ela está ouvindo o que Jesus está falando sobre água, ela entende literalmente que Jesus está falando da água de beber, dessa água física, essa água que tem no poço ali para ser retirada, tá? Só que não é isso. O segundo exemplo é que os discípulos, também lá no Evangelho de João, eles também têm dificuldade para compreender os ensinamentos de Jesus, porque eles interpretam de forma literal quando Jesus fala com eles a respeito de comida. Mas Jesus estava falando de forma figurada, da mesma maneira que ele falou com a mulher samaritana acerca da água. Ele fala com os discípulos acerca de comida e eles entendem de forma literal também. O terceiro exemplo é os judeus, eles também cometeram esse tipo de erro de interpretar de forma literal uma expressão que Jesus usou de forma figurada. E eles ficam confusos e assustados com o que Jesus estava querendo dizer para eles, quando Jesus fala que eles tinham que comer, vocês precisam comer a minha carne. E isso para eles causa um grande choque, porque eles interpretam isso de forma literal. Vamos lá, tem então dois princípios importantes com relação à interpretação literal do texto. Os textos que a gente acabou de ver aqui em cima como exemplos, eles vão facilitar o trabalho da gente, porque vão trazer esclarecimentos que vão nos ajudar a avaliar de forma mais clara a interpretação, se ela é literal ou se é figurada. Mas nem sempre vai ser assim. Nesses casos, a gente vai precisar ter em mente dois princípios quanto à interpretação literal, tá? Ficou na dúvida? Lembra desses dois princípios aqui. Vamos lá. Primeiro, tem certos escritos na Bíblia que o uso da linguagem figurada tem certos escritos que o uso da linguagem figurada é o pior possível. Por quê? Porque são escritos que têm por objetivo a clareza e a precisão da sua compreensão. Por exemplo, esse tipo de texto aqui que a gente vai comentar agora não pode de jeito nenhum fugir da linguagem literal. Ele vai ser sempre para toda a vida, lido e interpretado de forma literal, ok? Não tem como usar a linguagem figurada para isso. São eles os códigos de leis, são as leis mosaicas, os mandamentos, os códigos de ética, os códigos morais e os ensinos históricos. Isso aí não pode ser utilizado de forma figurada. É aquilo que está escrito, tem que ser interpretado da forma que está escrito. É literal, tá? Segundo, a gente tem que guardar um velho princípio hermenêutico. As palavras, elas devem ser entendidas no sentido literal, a não ser que tal interpretação leve você a uma contradição da verdade ou uma afirmação absurda acerca da verdade. Mas o grande problema é que o absurdo para uns não é absurdo para outros, né, gente? Tudo depende do entendimento, do olhar. É aí que geram as confusões. Então, a gente não está afirmando aqui outra coisa senão que a gente deve ter o bom senso na hora de interpretar. A gente já viu aqui que as leis lá do Antigo Testamento, os códigos, os mandamentos, os ensinos históricos, eles não podem ser lidos e interpretados de forma figurada, tá? Eles são sempre lidos e interpretados de forma literal. É exatamente aquilo que o texto está dizendo. Não matarás. Não tem outra interpretação para isso. É não matarás. Tá? Isso é um exemplo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem. A galera que vai lembrar um pouquinho do que estudou na escola secular, vai lembrar que a professora falava nas aulas de português as figuras de linguagem, metáfora, metonímia, vai falar sobre um monte de coisa aqui que a gente vai acabar tendo que lembrar hoje
para poder fazer a interpretação do texto. A gente não tem como fugir disso, tá? A linguagem figurada, ela não é outra coisa senão o uso de figuras de linguagem na comunicação, tá? Todo bom comunicador, ele emprega uma variedade de dispositivos para ilustrar, para esclarecer, para dar ênfase e manter a atenção e o interesse do seu leitor, tá? A gente percebe isso nos comunicadores de televisão, a gente percebe isso nos pregadores. Eles usam algumas coisas, algumas figuras, algumas ilustrações para chamar a sua atenção, para deixar mais claro aquilo que ele quer transmitir. Os escritores bíblicos, eles também não ficam atrás no uso desses dispositivos de comunicação. Eles lançam mão de todos esses artifícios para fazer com que a gente entenda melhor. E alguns métodos comuns incluem o que chamamos de figuras de linguagem. Vamos lá. Qual é a definição disso então? Quando palavras ou expressões são usadas em sentidos diferentes daqueles que lhes são próprios, são comumente chamados de figuras de linguagem. Essas figuras, elas se baseiam em certas semelhanças ou relações definidas, tá? Que a gente vai ouvir e vai associar aquilo, vai dar uma ideia do que realmente é. Essa parte do nosso estudo pode ser chamado também de método especial de hermenêutica, porque ele se preocupa em analisar e interpretar formas literárias especiais. São muitas as figuras de linguagem que a gente vê na leitura, mas a gente vai dar atenção somente àquelas que a gente julga ser de maior importância e que acontecem com mais frequência nas escrituras, tá bom? Primeiro é a metáfora. O que é metáfora? É uma comparação não expressa, tá? Você vai comparar. Essa figura tem por base relacionar alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando-se um com o que é próprio do outro. Por exemplo, lá em João 15:1, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Não tem qualquer semelhança ou relação evidente entre Jesus e a videira. Mas Jesus se caracteriza pelo que é próprio da videira e o pai pelo que é próprio do agricultor.